Voltamos com Roda Viva Pernambuco, ex-ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, conosco aqui nessa noite, você acompanhando a gente pela Sky no canal 322, pela NET no canal 15, pela Vivo no canal 322 e na TV aberta canais 22, 31 e 25. A gente fala para todo o estado de Pernambuco, para todo o Nordeste, para todo o Brasil, porque você também nos acompanha nas mídias sociais. Aliás, hoje uma interação muito interessante, muita gente participando, acompanhando a gente através do Facebook oficial da TV Nova, TV Cultura ou o Facebook do Aldo Vilela. Rômulo Saraiva, sua pergunta, eu fiquei devendo você na primeira rodada, o debate está bom, acalorado, depois de Rômulo eu vou com o Eric. Boa noite, Rômulo. Boa noite, ministro Gabas. Na realidade, o governo, né, tem uma sinergia muito grande com o INSS. Então, alguns anseios que são de origem da Previdência Social, elas são concretizadas, seja pelo Congresso Nacional, seja pelo Palácio do Planalto, no que diz respeito à concretização de normas previdenciárias a partir de demandas criadas ou percebidas dentro do INSS. Então, existe uma sinergia muito grande em relação ao que o INSS deseja, ao que o INSS almeja e o que aquilo é refletido na criação de uma lei, na mobilização de uma PEC. Só para entender, Rômulo, quando você fala o INSS, você está falando segurado ou a instituição? A instituição. A instituição? A instituição. Durante a vigência em que o senhor foi ministro da Previdência Social, né, tiveram uma oportunidade para se promover mudanças, principalmente em função do entrosamento, né, do ministro, que era na época o senhor, com o presidente da República, que também foi Dilma Rousseff. E aí eu gostaria de saber a atuação, né, a oportunidade que deixou de ser, vamos dizer assim, explorada em relação a 3 aspectos previdenciários. Na gestão em que o senhor esteve à frente do Ministério da Previdência, houve a discussão do fim do fator previdenciário. E naquela época, em junho de 2015, foi criado o fator 85/95 como forma alternativa de não extinguir o fator previdenciário, mas a pauta, principalmente no Congresso, era de acabar com o fator previdenciário e o governo, encabeçado pela presidente Dilma Rousseff, recusou-se a extinguir o fator previdenciário. O segundo aspecto é em relação à DRU, né? A possibilidade de se retirar 30% atualmente. Era 20%. Era 20%, do que é arrecadado de impostos destinados à Seguridade Social, né, e, na realidade, é uma sangria que termina criando uma destinação para outros fins. Né, e isso também não foi, vamos dizer assim, bem enfrentado durante essa gestão. E, por fim, a questão do déficit da Previdência. É um tema extremamente polêmico, em que há uma divergência muito grande, principalmente dos especialistas, sobre a existência ou não do déficit. E percebe-se que dentro da estrutura da Previdência Social existe um certo relapso em relação à carreira dos atuários. Né? A Previdência Social ela não tem atuários contratados, ela contrata de maneira terceirizada esses atuários para poderem gerir o prognóstico, a tábua de mortalidade, o que vai se gastar no futuro no Brasil daqui a 20 ou 30 anos em relação a despesas previdenciárias. De modo que sem a penetração desses atuários dentro da casa, fica difícil estabelecer de maneira oficial qual é a conta desse déficit previdenciário, que tanto se motiva reformas previdenciárias com base no déficit, mas dentro do próprio INSS não se tem clareza e segurança para se divulgar um déficit em relação a isso. Arremata a pergunta, Rômulo, para a gente... Esses 3 pontos, né, o fim do fator previdenciário, a extinção da DRU e a possibilidade de um enfrentamento do déficit de maneira séria dentro de política dentro do INSS. Há alguma frustração no senhor, enquanto ministro, naquela época, de não ter tomado alguma medida salutar no sentido de acabar ou enfrentar algum desses 3 tópicos? Vai acabar o bloco. Né? Não pode que ainda tem... Rômulo, vamos lá, vou tentar ser bastante objetivo e tenho dificuldade, vou confessar. Primeiro, eu não tenho assim nenhum pesar de coisa, eu poderia ter feito. Claro que hoje, depois de passado, muita coisa eu faria diferente, não tem dúvida. Eu tenho vários anos a mais de idade, de experiência e você já passou pelo momento, é mais fácil avaliar. Nós enfrentamos
Primeiro a questão do fator previdenciário. Eu sempre fui contra o fator previdenciário. O fator era uma muleta, ainda é uma muleta utilizada na emenda 20 de 98, quando o Fernando Henrique tentou impor a idade mínima de 65 anos. Todo mundo se lembra, perdeu por um voto, o voto do Candir, que disse que apertou o botão errado. E aí, como não conseguiu impor a idade mínima, todos também devem saber, o Brasil tem 2 regras para a aposentadoria. Tempo de contribuição e idade. Mulheres aos 30 anos de contribuição, no geral, regra geral, e homens aos 35. Mulheres aos 60 anos de idade, homens aos 65. Então isso faz com que pessoas jovens, que têm uma carreira estável de contribuição, um histórico de contribuição, consigam se aposentar cedo. Como o Fernando Henrique não conseguiu jogar para 65, ele criou uma regra que tem que fazer um PhD em matemática, em estatística e cálculo, para entender a regra do fator, mas basicamente o que o fator faz? Leva em conta a expectativa de sobrevida, tempo de contribuição e idade. E aí isso faz com que uma pessoa jovem perca, jovem entre aspas, mas uma pessoa relativamente jovem perca 40% do seu salário. E as pessoas o que fizeram? Começaram a se aposentar e continuar trabalhando. Isso é uma distorção. Eu sempre fui contra o fator porque ele prejudicava, mas depois também porque é uma distorção no sistema de proteção e no conceito de previdência. Previdência é substituição de renda, não é complemento de renda. Portanto, eu não posso partir do pressuposto seguinte, bom, eu estou novo, eu vou aposentar, tenho a renda da aposentadoria e continuo trabalhando. Quando parar, vai ter aquela renda que foi retirada 40% dela. O que nós tentamos colocar no lugar? Não dava para acabar com o fator e não colocar nada no lugar. Era preciso colocar alguma regra no lugar. O que nós defendíamos e eu continuo defendendo até hoje? Você precisa proteger o trabalhador que começa mais cedo. Eu sou contra a idade mínima igual para todo mundo. Para todos os trabalhadores e para homens e mulheres. Acho um equívoco. Você não leva em conta a situação do país. Eu vi uma trabalhadora, uma empresária, outro dia defendendo, não, eu sou a favor de igualar a regra, porque as mulheres já entraram no mercado de trabalho e tal, tem 2 empregadas, tem babá, tem uma baita renda, vai morar na periferia e trabalhar fora e ter filhos, meu amigo, é 3, 4 jornadas, não dá para comparar. Então hoje não há uma igualdade entre homens e mulheres, eu não defendo a igualdade na regra, não há igualdade de tratamento na sociedade, portanto a regra não pode ser igual. Agora, a idade mínima também para todos os trabalhadores, eu não posso defender, porque ela é injusta. Tem trabalhadores que começam com 13, 14, 15 anos e vão se aposentar só depois de muito tempo de labuta em postos de trabalho normalmente menos qualificados, que exigem mais da saúde com menor salário. Eu preciso proteger o cara que começa mais cedo, não o cara que começa mais tarde, não o trabalhador que começa mais tarde. Quando você soma idade mais tempo de contribuição, e atinge um determinado ponto, aí sim você protege quem começou mais cedo, que é o que nós sugerimos. Nós fizemos isso no regime próprio dos servidores da União. A regra 85/95 começou na PEC 41. Ela começou no Serviço Público Federal. Depois, nós propusemos o seguinte, eu levei ao presidente Lula, presidente, dá para acabar com o fator, porque ele falou, Gabas, esse negócio de fator, dá para acabar ou não dá para acabar? Eu falei, dá, tem que pôr alguma coisa no lugar. Ele falou, então faz o seguinte, chama as centrais. Primeiro Fórum de Previdência em 2006. Ele editou um decreto e falou, dialoga. Se vocês conseguirem o consenso, eu vou mandar a PEC para o Congresso Nacional. Eu não vou mandar uma PEC para comprar um desgaste com todo mundo sair me xingando. Eu quero que vocês construam esse consenso. Nós tentamos muito. 1 ano debatendo, chegamos a vários consensos, menos nesse de acabar com o fator e colocar alguma regra no lugar. Esse consenso veio só depois, em 2015. Olha o tempo que nós perdemos. Mas então, nós enfrentamos a história do fator. Só que em 2015, Rômulo, ele não entrou como regra de acesso, ele entrou como regra de cálculo. Então, portanto, ele acaba com o fator para quem optar por ele, mas ele não é obrigatório. A minha tese é que ele deveria ser regra de acesso, porque você, de alguma maneira, você impunha uma idade mínima. Quando você tem soma de idade mais tempo de contribuição, eu estou colocando uma idade mínima. Quem começou mais tarde vai ter que se aposentar mais velho. Quem começou a proporção, mais cedo, né? É, claro, a proporção. Deixa aí pro Eric, que também quer entrar na roda. Eu preciso concluir, tem mais 2 perguntas. Não. DRU. Ô Gabas, deixa eu ir com o Eric fazer a rodada e a gente vai ter tempo para concluir, certo? Então eu estou te devendo Duas respostas. Deixa aí pro Eric aqui. Boa noite, ministro. Boa noite, Aldo.
Eu tinha feito 10 perguntas inicialmente aqui no momento, mas o senhor já trouxe tanta informação, a coisa já está tão dinâmica aqui que eu vou improvisar aqui em cima das respostas que o senhor colocou e das outras perguntas que já foram feitas. Um dos pontos que eu achei extremamente importante e interessante que o senhor trouxe é que no governo Dilma, ao longo do governo do PT, o senhor trouxe como uma das suas realizações, e efetivamente foi, a criação do FUNSPREV para o servidor público. FUNPREV para o servidor público federal. Eu, inclusive, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e aderiu, porque entrei após 2013. Você migrou, então? Você fez a migração? Não, eu tenho 4 planos de previdência. Depois eu entro daqui no detalhe com o senhor, depois a gente entra aqui, talvez no intervalo. Mas só para a gente concluir. Então, na realidade, a gente vê que o senhor trouxe para o servidor, né, para o trabalhador seletista, o estatutário, para o regime próprio, a questão já da previdência complementar. Então, exatamente isso, da capitalização. Sim. E aí eu quero pegar em cima da pergunta do meu amigo e colega Alexandre. Na realidade, a capitalização já existe no Brasil desde a década de 60. Todas as empresas estatais têm o seu fundo próprio, privado de capitalização, gerido pelas entidades... Há mais de 200 anos. Isso. A Previ do Banco do Brasil é de 1800 e alguma coisa. E é um sistema que funciona muito bem no Brasil. A ABRAP, que o senhor também mencionou aqui, defende, a gente tem aqui com sede no Nordeste, com sede em Recife, a FACHESF, do sistema CHESF, que é o maior fundo, a maior entidade fechada de previdência complementar do Norte-Nordeste, com patrimônio enorme, há mais de 40 anos, muito bem administrada, nunca teve nenhum escândalo. Então, o que eu estou querendo dizer é que, como o senhor colocou, já concluiu antes da minha conclusão, já há o sistema de capitalização no Brasil. Eu pensava que era 60 anos, o senhor me disse agora, há mais de 200 anos. Então, qual é a grande novidade do regime implementado aqui, que está se discutindo, que efetivamente a gente não conhece? Bom, primeiro é o seguinte, ninguém perguntou, mas eu vou dizer, eu não sou contra o sistema de capitalização, porque seria uma contradição. Eu ajudei a implantar o sistema de capitalização para o servidor público. Eu sou contra o sistema de capitalização como um modelo básico, para proteger o cidadão que não tem condições de formar poupança. Por quê? O pressuposto do modelo de capitalização é você acumular recursos que serão capitalizados, serão somados para, na sua aposentadoria, fazer frente à sua necessidade de remuneração mensal. Eu vou te dar um exemplo, Eric. Eu, como servidor público, se tivesse aderido ao FUNPRESP, se ele existisse, quando eu fiz o concurso em 85, eu me aposentaria com o dobro do meu salário, do meu último salário. Olha isso. Então, ele é bom para quem tem regularidade, porque nós temos estabilidade. A gente não fica sem emprego. Isso. Você fez o concurso público, você tá, a não ser que você faça alguma coisa muito errada, você fica lá. Né? E se você for magistrado, se você fizer uma coisa muito errada, você aposenta obrigatoriamente. Mas quem perde o emprego no INSS, acabar no cabo de carência, também está fora do regime. Aí, se não conseguir, cai no benefício de assistência de prestação continuada. Mas se a pessoa, um trabalhador da iniciativa privada, perder o emprego e não continuar contribuindo, ele fica durante um período de carência e depois é expulso, é posto para fora do regime geral. Não é que ele é posto para fora, ele deixa de contribuir e fica fora, ele não vai ter 3 anos. Não vai ter direito à aposentadoria. Distorção, né? Isso, mas ele não vai ter direito à aposentadoria. Então, claro que o servidor público não perde nunca o emprego porque tem estabilidade. Então, por isso que o seu salário, que o seu benefício seria maior. Isso. Mas o funcionário, o empregado seletista, da iniciativa privada, hoje, no regime que ele está, se ele perder o emprego, ele já perde a cobertura do regime geral. Sim. Então, mas eu também, o que ele acumulou, eu também não estou vendo qual é a diferença. E a diferença é a seguinte: a diferença é enorme. Se nós formos para uma capitalização, essa poupança que ele fez enquanto estava poupando, contribuindo, ele pode portar ou resgatar. Ele pode portar. E hoje, no regime geral, ele não sabe nem quanto tem guardado lá em relação ao que ele poupou no período que ele estava trabalhando. Ele não pode reiterar, não é feito o FGTS. Ela é portável. O tempo de contribuição é portável para outro regime. Existe. Mas no INSS, se ele perdeu o emprego, me corrija se eu estiver errado. Se ele perdeu, ele trabalha durante 10 anos. Sim. Perdeu o emprego e nunca mais, infelizmente, conseguiu entrar no emprego formal. Isso existe muito, quem está por volta de 50 anos de idade. Então, ele contribuiu durante 10 anos. Mas a partir dali não tem mais condição, não arruma mais um emprego formal. Aqueles 10 anos que ele contribuiu, ele perdeu. Um regime de capitalização, aqueles 10 anos ele podia portar e pegar para ele. Mas vamos lá.
Eu só estou colocando aqui uma diferença. Isso é melhor ou pior para o empregado? Para o trabalhador, trabalhador. o regime de capitalização, para o trabalhador da iniciativa privada, o regime do INSS, sempre é pior. Sempre. Para o trabalhador privado seletista, é sempre pior o regime do INSS. Em qualquer circunstância, o regime de capitalização não vai proteger esse cidadão. Em qualquer condição. O regime de capitalização, como um mecanismo complementar de renda, ele é bom. Por que nós colocamos o complementar acima do teto do regime geral? Porque na solidariedade é possível sim, inclusive no regime próprio, ele se sustentar dentro desse teto. Pela solidariedade das contribuições, é possível ele se sustentar. Acima disso, você opta, você quer fazer, não é obrigatório. Você quer participar do regime de capitalização? Ótimo. Vai aqui uma especificamente ressalva. nesse ponto. Ele passa 10 anos trabalhando no INSS, perde o emprego e nunca mais, infelizmente, consegue voltar para a formalidade. Nunca mais ele consegue uma carteira assinada. É pior ou melhor? Não, a conclusão é que o negócio é ser servidor público. Sem dúvida. Esse é o problema. É isso. Tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo? Mas isso compensa. Vamos lá, Eric. Vamos insistir nesse caso muito. Pessoas que se formaram comigo há 20 anos atrás, começaram na iniciativa privada, chega aos 40, 50 anos, é demitido porque é substituído por um empregado muito mais novo, ganha metade. Eric, eu não tenho a estatística. Eu não tenho. Agora, todo trabalhador remunerado é segurado obrigatório da Previdência Social. O cidadão que trabalhou 10 anos, foi demitido. Que contribuiu, contribuiu. E foi cuidar da vida por conta própria. Ele poderia continuar contribuindo. Poderia, mas ele não vai porque ele não tem dinheiro, ele está sem emprego, ele está sem renda. Não, ele está lascado, então, Isso, e ele ficou lascado o resto da vida. Tá bom, o BPC ele protege ele. Aí ele vai para assistência. Aí ele necessariamente cai na assistência. Não, tudo bem. Então não era melhor ele levantar os 10 anos que ele contribuiu, como se pode na capitalização, mas não se pode na repartição? A gente não sabe, o senhor acabou de dizer que não tem os números. Sim, mas nós não temos os números. Nesse dado que você está dando, nessa condição que você está dando, ele vai receber menos do que assistência. Certamente, seguramente, porque 10 anos de contribuição, 10 anos para ele de contribuição, não vai acumular, na contribuição dele, não vai acumular tanto recurso assim. O sistema é solidário. Ele não teria direito a levar a contribuição do empregador, que é os 20% sem o teto. Nessa tese sua, ele levaria a dele na capitalização. Ele vai receber menos do que a proteção do BPC. Então, o que mantém o regime geral, o fundo do regime geral de previdência, é exatamente a solidariedade. Deixei para o Albi que tem uma pergunta para fazer. Gabas, o modelo previdenciário urbano foi superavitário pelo menos até 2015. Quanto a isso, a gente não tem questionamento. Porém... Salvo engano, até 16, viu? 3 bi. A discussão com relação a isso. Porém, o modelo dos trabalhadores rurais é deficitário historicamente. E pouco ou nada foi feito de 88 para cá para tentar solucionar esse problema dos trabalhadores rurais. Acho que 4 estados tão somente fiscalizam efetivamente o recolhimento sobre a comercialização dos trabalhadores rurais. Exato, sobre a produção rural. Por que nada foi feito durante aí mais de 20 anos, ou se foi feito, que você traga para nós aqui. E eu queria que você falasse rapidamente sobre a questão dos militares. Há um problema gravíssimo com relação às contas dos militares e porque pouco ou quase nada foi feito durante aí quase 15 anos. Almir Gabas, deixa eu acrescentar então um número. E os 260 bilhões de déficit mencionados, é um número real? Não, colocando não nessa é. conta? Depois eu vou falar sobre ele, mas vamos lá, vamos falar aqui dos rurais. Primeiro, há um erro conceitual, Almir, me permita a franqueza. Há um erro conceitual. As pessoas falam o seguinte, o sistema, nós temos o urbano e o rural. Rural, nós estamos falando aqui do segurado especial. Trabalhador que trabalha até em regime de economia familiar, em propriedades de até 4 módulos fiscais. Cerca de 9 milhões e 400 mil beneficiários, entre aposentado e pensionista, e mais 9 milhões de trabalhadores ainda na ativa. Não que os aposentados e pensionistas não continuem trabalhando, porque continuam. Mas, vamos lá. É um universo de trabalhadores que produz 73% do nosso alimento. É um equívoco as pessoas acharem que o alimento que vem na nossa mesa é do latifúndio. Não é. É da agricultura familiar. Dados do Pronaf, dados estatísticos do governo federal. 73% do que a gente come vem dessa pequena propriedade. Aí você fala assim, mas ele é deficitário. O que é o conceito de deficitário? Ele foi pensado para ser superavitário? Primeiro ponto. É claro que na Constituição, e ele foi desenhado dessa forma, na Constituição Cidadã, né, que o André citou.
Em 88, quando o Constituinte igualou o direito desse trabalhador, você se lembra que a fundo rural era meio salário mínimo, o cidadão era meio cidadão. A Constituição igualou ao regime urbano e deu um salário mínimo, pelo menos, para cada trabalhador de aposentadoria ou pensão. Lembrando que o trabalhador rural segurado especial não se aposenta por tempo de contribuição, é só por idade. Os homens aos 60 anos, as mulheres aos 55. O que o Constituinte pensou? Bom, nós não podemos utilizar o recurso da folha de salários para custear a aposentadoria do trabalhador rural, porque ele não tem folha de salários. É outro conceito. O que o governo faz? Mistura. Ele pega a arrecadação de folha de salários e tira a despesa do trabalhador urbano e do rural. Claro que vai faltar dinheiro. Em 2015, o número que eu lembro de cabeça, nós arrecadamos 7 bilhões e pagamos 87 bilhões de benefícios para os trabalhadores rurais segurados especiais. Ah, então teve 80 bilhões de déficit? Não. Essa fonte de financiamento não é folha de salários, é COFINS e CSLL. Acontece que a Fazenda nunca passou a arrecadação da COFINS e da CSLL para o orçamento da Previdência. Por quê? Eu cheguei ao presidente, quando eu estava ministro em 2010, falei, presidente, primeiro, não existe déficit. E essa conversa se originou da primeira apresentação que eu, como ministro, fiz das contas da Previdência. Todo mundo apresentava déficit. Eu era vice-ministro, não podia opinar. Eu até falava, mas ninguém seguia. Em 2010, eu apresentei superávit nas contas da Previdência. Os jornalistas quase me mataram. O senhor está maquiando. Eu falei, não, estou abrindo a conta. Olha aqui, ó, arrecadação urbana, tanto. Despesa urbana, tanto. Sobrou tantos bilhões. Arrecadação rural, tanto. Despesa, tanto. Faltou? Não. COFINS e CSLL que não vieram para os cofres da Previdência. Mas, ministro, então, primeiro, cada número no seu lugar. Se você pegar o orçamento da Seguridade e utilizar os recursos, tirando a DRU, aí dialogando com o Rômulo, nós erramos sim, Rômulo. Nós tentamos. DRU virou uma muleta orçamentária. Quando você fala Previdência, é Seguridade Social. Seguridade Quando você Social. fala Previdência, Claro. é Seguridade Social. Não. Quando eu falo Seguridade, é Seguridade, Previdência, Saúde e Assistência. Quando eu falo Previdência, é folha de salários. A LRF, Alexandre, a Lei de Responsabilidade Fiscal, proíbe que você use dinheiro da arrecadação de folha de salários para pagar outros benefícios que não aposentadorias de trabalhadores urbanos. Ela não é uma proibição constitucional. Na Constituição está subentendido. Folha de salários para urbano, COFINS e CSLL para as demais despesas, inclusive rural, que, repito, não é benefício assistencial. A aposentadoria dos trabalhadores segurados especiais e das trabalhadoras é previdência. Por quê? Porque tem contribuição. E aí o Almir disse, alguns estados pagam, poucos. Por quê? Sequer emitiram o talão de nota. Olha, deixa eu pedir permissão, eu tenho que ir para mais um bloco. Eric quer perguntar, Paulo, André também, todos querem perguntar. No próximo bloco a gente vai perguntas mais rápidas, né? Para que a gente possa explorar um pouco mais o ministro. Olha, o senhor tem algum parentesco em Araçatuba? Porque vai estar a cidade toda assistindo o senhor lá. Por mídias sociais, todo mundo acompanhando o programa por lá. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Roda Viva. O ministro Gabas conosco aqui hoje.